Olá, pessoal, muito bom dia, muito obrigado por você ter acordado cedo e nos dar a honra aqui da sua audiência. Nós estamos aqui no Canal do Boi, hoje é dia 13 de março e este é mais um Domingão do Carlão. E como eu sempre falo, o Domingão do Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o doutor Flávio Rocha. O doutor Flávio Rocha vai contar a história para nós hoje aqui da Champion, uma empresa vencedora no mercado brasileiro. Eu já entrevistei outro dia aqui, eu entrevistei já uns dois caboclos aqui outro dia, entrevistei o Stefano, que agora está lá como presidente executivo da companhia, entrevistei o André Rocha, está morando nos Estados Unidos, mas hoje eu vou falar com o manda-chuva de verdade, que hoje eu vou falar com o homem que praticamente fundou essa companhia, né? A companhia tem várias histórias, tem várias datas importantes. Doutor Flávio vai contar tudo isso para nós aqui. Doutor Flávio, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo de estar aqui e dividir essa história conosco, viu? Eu que agradeço, acho muito bom. E como você está falando via Canal do Boi, né? Uhum. A minha pouca, digamos, intimidade com a televisão, ela tem sempre a ver com o Canal do Boi, né? Que desde 2003 que nós temos começamos a vender o T-Fly pela televisão e tal coisa, então conheci, né, todo mundo do Canal do Boi, o Cláudio, o Florencio, toda essa turma. Pessoal lá de Campo Grande, né? Zaidan, isso Rosara, todo mundo, né? Então, a minha satisfação é muito grande, porque falando na televisão, a gente pode ter pela 200 mil pessoas que a gente jamais ia encontrar, né? Que pode falar alguma coisa que pode ser útil para as pessoas, né? Doutor Flávio, deixa eu te falar, aqui no Fala Carlão, a gente sempre conversa, geralmente a gente está falando sempre com uma pessoa que tem uma trajetória de vida interessante, que tem uma história bacana, que hoje ocupa uma determinada posição, mas o que eu gosto mesmo é de conversar um pouco de história, né? Porque a vida é um processo. A gente, ao falar da história das pessoas, geralmente a gente fala da história das companhias, dos grandes produtos, e eu queria começar um pouco do começo, né? O André, na entrevista que teve aqui, até comentou o fato, ele falou, meu avô foi um veterinário importante, meu pai foi um administrador, eu sou um publicitário, enfim, agora eu estou falando aqui com o administrador, com o homem que, vamos dizer assim, que fez essa companhia, né? Que fez ela virar o que é hoje. Eu queria saber do começo, como é que foi isso? É verdade que ela foi feita muito mais por precisão no sentido de necessidade do que outra coisa? É verdade. A gente sempre fala que a empresa foi fundada pelo meu pai, né? Na verdade, foi baseado na história do vermissal, que é um jeito digamos, de fazer verminose de boi, de carneiro, ser irrelevante, né? Mas, na verdade, a fundadora foi minha mãe, porque nesse tempo, 1959, né, que o primeiro registro na Junta Comercial de São Paulo foi de 1959. Naquele tempo, 1959, se não me engano, era governo do Jânio, Jânio Quadros, né? E a Universidade de São Paulo, como hoje voltou a acontecer, né? Aqui em Goiás, por exemplo, tem atraso de funcionário público de um ano, né? A minha mãe tinha problema, nós éramos 4 irmãos, né? E meu pai era empregado da USP, e a USP atrasava 4 meses, 6 meses, atrasava 1 ano. E aí meu pai tinha que pegar o orgulho dele, né? Já era um professor, né? Autoridade e tal coisa, e pedir dinheiro para os irmãos dele, para cunhado dele, para dar comida para a moçada lá, né? 4. Então, na verdade, quando começou a empresa, foi esse negócio assim.
Porque minha mãe que falou para o meu pai, pô, toda hora aparece um grande fazendeiro, né? Tipo o Vídio Brito, grandes fazendeiros que eram também da mesma descendência do meu pai, né? O seu Ovídio era barretense também, né? O seu Dalvo Rodrigues da Cunha, gente de Uberaba, que é da terra da minha mãe. Meu pai trabalhou com o seu Dalvo no começo da carreira dele. Então, na verdade, foi isso. Em 1959, era vermissal. Esses dias eu ainda estava brincando com o André, porque tem uma casa lá na Flórida, né, que eu comprei lá e nós fizemos um escritório na garagem. Né? E aí a gente estava brincando. A Microsoft começou na garagem também, né? A Apple começou na garagem. E a Champion começou na garagem da casa do meu pai e da minha mãe, no Brooklyn, lá em São Paulo. E era um negócio totalmente garagem mesmo. E o que o meu pai queria, esse é um negócio muito importante para quando a gente for falar do choque que acaba existindo, né? Choque de geração. O que o meu pai queria? O que minha mãe queria? Minha mãe não queria uma empresa grande, nem nada. Minha mãe queria comida para poder dar comida, para vestir decentemente, pagar a despesa que a família tinha. Então, os planos que eles tinham era de uma empresa, digamos, sei lá, o salário vezes 2. Né? Entendi. E um salário com um cash flow, né? Previsível, né? Porque o raio do cash flow do governo naquele tempo, e agora, né, o estado do Rio, enfim, Rio Grande do Sul, toda hora tem grandes problemas de pagamento de funcionário público. Então, na verdade, foi um começo bem necessidade mesmo, pé no chão total da senhora minha mãe. E aí, só engatando a conversa, minha mãe era contadora. E a minha mãe, quando meu pai foi para São Paulo, para ir para a Universidade de São Paulo, foi em 1950. Eu mudei para São Paulo em 50. A minha mãe, ela ganhava mais dinheiro do que meu pai como contadora. Então, ela era uma pessoa que tinha esse olhar de saber fazer o fluxo de caixa da família, né? Aí, em 59, só vapt-vupt, né? Eu tinha 13 anos, em 59, né? Aí, o meu primeiro emprego, inclusive registrado em carteira, minha mãe tomou cuidado de registrar em carteira. Eu era aquele carregador de coisa, entregava coisa no banco. Depois, quando eu fiz 18 anos, tirei minha carta de motorista, era eu que ajudava na produção mesmo, junto lá com o pessoal da produção. Depois comecei a fazer entrega, e aí foi, né? E acho que o fato, digamos, da minha carreira aí, meu pai e minha mãe, mas principalmente minha mãe. A minha mãe, que era minha patroa, meu pai jamais deixou de ser o cara da Universidade de São Paulo. Nos últimos anos dele, inclusive, ele era do conselho universitário da USP, então tinha quantidades enormes de coisa. Ele detestava de burocracia, mas era meio que obrigatório. Ele era catedrático, depois do Instituto de Ciências Biomédicas. Aí, quando ele foi para diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, ele fazia parte do conselho universitário. Então, ele ficava muito irritado, com muita reunião, etc. Então, a minha relação com a Champion era muito mais com a minha mãe do que com meu pai. E como é que era o nome? Como é que é o nome da sua mãe? Ercília. E o sobrenome? É o meu, Ercília Alves da Rocha. Alves da Rocha. Então, o nome de solteira dela é o Alves. Alves, exatamente. A minha família lá de Uberaba, a minha avó, a mãe da minha mãe, chamava Marieta Ferreira Junqueira. Ah, ok. E para você ter ideia, e o meu avô chamava José Alves de Andrade. O pai e a mãe da minha mãe. Mas a minha avó foi uma das primeiras divorciadas, ou
ou desquitadas do Brasil, né? Então, no fim, a minha mãe ficou com o nome de Ercília Alves. Agora, é interessante, pelo lado do meu pai, a minha avó chamava Genoveva Junqueira Franco. Aí, quando ela casou com meu avô, que era Osório Faleiros da Rocha, que nós viramos Franco. O meu pai era Franco Rocha, né? Uhum. Mas tanto a mãe como o pai tanto a minha avó, lado materno, como o lado paterno, era Junqueira. O meu avô materno, Andrade, quer dizer, é tudo gente da lavoura mesmo, da pecuária. É gente da roça. Gente da roça. E o meu avô é francano, né? Rocha, francano. Tem até não sei se ele já... Porque eu acho que é mais velho do que eu. Sidney Faleiros da Rocha, que foi prefeito de Franca umas 2 vezes, que é bem parente nosso. Então, na verdade, desse período da fundação, de 1959, até vocês assumirem, digamos assim, o controle da empresa em 76, a gente está falando de uma empresa que produzia o vermissal. O que é o vermissal? O vermissal é um sal mineral que é um super fortificante que você dá para o gado sal com vermissal. Tanto que aqui no nosso programa, né, no canal do Boi, a gente costuma falar o seguinte: nós não queremos arranjar briga com ninguém da Tortuga, sei lá, do pessoal das Bran, nem nada. Não, é o seguinte: se você usa um sal mineral sofisticado, bacana, beleza. O que nós estamos falando do vermissal é o seguinte: melhore o seu sal branco. Entendi. Porque ele é um concentrado antianêmico, né? E você mistura no sal e o animal fica com uma parte, vamos dizer, de hemoglobina, tudo perfeito, e ele toca muito bem sem precisar digamos, de desverminar, embora seja conveniente desverminar, porque toda fazenda, isso é outro problema bárbaro da fazenda brasileira, né? Toda fazenda tem um monte de problema com mão de obra, né? Mão de obra desqualificada, descontínua, né? Esses programas, agora, por exemplo, esses últimos anos, né, de assistencialismo, virou uma dificuldade louca. O pessoal de fazenda ganha mais dinheiro ficando em casa do que em trabalhar, né? Então, mas o vermissal é uma coisa muito simples, é uma coisa que é 1 quilo de vermissal e 100 quilos de sal branco, cloreto de sódio. E pronto, deixa lá à disposição dos animais. Isso é o vermissal. Conta um pouquinho para nós, e quando que chegou vamos dizer assim, o D-Fly? O D-Fly é de quando? O André falou um pouco na conversa que teve com você do D-Fly, né? A mosca do chifre, o Carlão, é um puta de um pepino dos Estados Unidos, desde sempre, né? Mas a América do Sul não tinha problema, o Brasil particularmente não tinha problema por causa da floresta amazônica, né? Aí, quando teve alguma picada lá, né, que passou boi da Venezuela para Roraima, né? Se não me engano é Roraima, né, que é o vizinho da Venezuela. Aí chegou a mosca do chifre. Aí ela ficou na Roraima muitos e muitos anos. Aí, um belo dia, fizeram um carregamento de boi da Roraima para Manaus. Mosca do chifre foi para Manaus. De Manaus, mandaram para Belém. A primeira constatação de mosca do chifre pela autoridade brasileira foi nesse tal de Bragança. Bom, de Bragança, meteram os bois nas gaiolas aqui para Goiás, para Tocantins, adivinha. Aí veio soltando mosca pela Belém, Brasília, né? Aí a mosca chegou aqui no Brasil, se não me engano, no Brasil Central, é coisa de 1990. Assim, que chegou aqui e que pegou e virou uma praga terrível. Bom, aí o meu pai sempre foi um cara que era altamente relacionado com todo mundo da parasitologia no mundo. Aí o André falou, né, que foi um negócio interessante. O meu pai era super amigo do presidente da BCZ, muito amigo. João Gilberto Rodrigues da Cunha. Isso, exatamente, João Gilberto Rodrigues. Que era médico, inclusive.
Pois é, então. Então, ele foi para o México para uma reunião que tinha Estados Unidos, México, Guatemala, enfim, toda a América Latina, para a questão de venda de sêmen. E tinha toda essa questão do Brasil ter a fitosa, não sei o quê, tá, tá, tá. E meu pai foi como assessor do João Gilberto e o ministro da Agricultura era o nosso Iris Rezende. Uhum. Né? Então, foi todo um povo de casa, vamos dizer, né? Uhum. Aí, como ele ia para lá, eu pedi para ele, falei, pai, o senhor vai para o México? Ele já tinha me falado que os caras que eram amigo dele, que tinham publicações importantes sobre mosca do chifre, era de uma cidade bem próxima da fronteira, uns 400 quilômetros da fronteira, lá no Texas, chamado Kerrville. Aí ele foi para lá, a meu pedido, né? Aí trouxe a solução do D-Fly. Lá nos Estados Unidos existia, e existe até hoje, um bolos, que é uma baita de uma pílula, né? Tem um negócio de uns 80 gramas, que dá para 6 meses. Uhum. Ele tem uma liberação lenta, né? E vai parar nas fezes. Aí, esse produto, né? Aqui no Brasil, a dificuldade para fazer registro é uma coisa completamente absurda. O meu pai, olha, o Carlão, trouxe esse produto para nós aqui em 1992. De 92 a 2003, nós fizemos... Tudo bem, tivemos que fazer um pouco de pesquisa, porque o produto era um bolos, né? uma pilulona. Né? O que nós acabamos fazendo? Pegou a dose diária, né? Calculou a dose diária, porque o produto era para a tal da estação de mosca, né? O fly season dos Estados Unidos. Então, 150 dias, mais ou menos. Aí pegou a dose que tinha de flubenzuron, né? Que é o princípio ativo do D-Fly, dividiu por 150 dias, aí nós tivemos que acertar no sal branco, né? Porque nós conhecemos o consumo de sal branco. Aí, na hora que nós acertamos de primeira. A primeira vez que nós usamos o D-Fly misturado no sal branco, bomba, controlou a mosca do chifre. E o controle é um negócio absurdo, espetacular. Porque a mosca do chifre, ela tem um tipo de uma armadilha, né? Ela fica em cima da vaca. Na hora que a vaca defeca, a mosca do chifre desce da vaca e coloca os ovos na bosta. A bosta, estando tratada com D-Fly, corta o ciclo. Tanto o vermissal quanto o D-Fly, aqui no Brasil, são patenteados pela Champion, não é isso? Isso, exatamente. Nós patenteamos o D-Fly para a mosca do chifre. Depois nós descobrimos, não tinha nenhuma publicação mundial, essa realmente foi uma coisa científica nossa. Nós descobrimos que o D-Fly, por uma série de mecanismos diferentes, porque aí o ciclo do carrapato não é a bosta, é completamente diferente, né? Mas o D-Fly, na dose correta, controla o carrapato também. Então, nós fizemos patente para mosca do chifre, fizemos patente para carrapato, e tem mais 5 patentes nossas que estão pedidas aqui no Brasil, 2 já estão concedidas nos Estados Unidos, que tem soluções que pega, digamos, toda a parte de endoparasita, né? Quer dizer, todo tipo de euminto, né? Mosca do chifre, carrapato, mosca doméstica, mosca do estábulo, que a gente vai resolver em um produto só. E isso nós estamos esperando ainda. Tem coisa que está há 9 anos com pedido de registro no Ministério da Agricultura. Na hora que sair o registro, aí nós vamos ver se nós vamos procurar um parceiro internacional, porque é um produto enorme que está correndo o registro, né? O da patente já está concedido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, aqui a patente aqui é uma carroça, né? É tudo devagar. Não é fácil fazer negócio no Brasil, né, Flávio? Mas, de qualquer forma, é uma escola... De qualquer forma, né, é uma escola e tanto. Quem consegue ter sucesso aqui no Brasil
eu acho que tem sucesso em qualquer parte do mundo, né? Não é à toa que o André está lá bombando nos Estados Unidos, né? Aí você vê, por exemplo, quando eu comecei a mexer com a hipótese de fazer negócio nos Estados Unidos, você fala, pô, eu sou brasileiro, uma economia muito mais atrasada e tal coisa. Aí eu fui, como o André falou, fui numa feira lá, e na verdade eu fui numa feira de galinha, que tem lá em Atlanta, todo fim de janeiro. Aí eu fiquei encantado com a possibilidade que o que tinha de registro para galinha lá, até hoje, porque lá o pessoal batalha muito nos nichos, nos nichos de mercado. Não tinha registro, por exemplo, do Dfly, né? Aí comecei a fazer negócio lá, demorou também, até eu aprender. A empresa americana, que chama Champion USA, ela é de 2013. Uhum. Então, nós temos 9 anos nos Estados Unidos, mas de 2013 até 2015 foi o período de registro, como é que nós vamos fabricar o produto nos Estados Unidos, o que nós fazemos? Nós mandamos do diflumesuron, e o diflumesuron, que é o ativo, nós fazemos aqui, na fábrica de Anápolis, né? Mandamos para os Estados Unidos, aí acertamos uma empresa que fabrica os produtos para nós lá no estado do Kansas, né? Que é meio tipo Goiás, né? Bem no meião dos Estados Unidos. Aí a nossa primeira venda foi de 2015. Quer dizer, de 2015 a 2022, a Champion nos Estados Unidos agora já tem 50% do tamanho da Champion Brasil. Espetacular. Ó, deixa eu mandar um recado paroquial aqui. Quero mandar um abraço para o Marcos Abreu, da Employer, que vocês estão vendo aqui na minha camisa. A Employer é apoiadora do nosso Domingão do Carlão aqui. A Employer é uma empresa de trabalho temporário. Ela facilita a vida aí de todas as cooperativas, das grandes multinacionais, pessoal das trades aí que precisam, né, de mão de obra num determinado período do ano. Então, a Employer está há 35 anos fazendo isso. E também quero mandar um abraço para o pessoal da revista AgroRevenda, que é a plataforma de informação do agronegócio, do setor de distribuição de insumos agrícolas. Olha aí, a revista está com 212 páginas, aí, um recorde atrás do outro. Olha aqui, esse é o exemplar da pandemia, que antes, quando chegou a pandemia, a gente era desse tamanho aqui, e hoje olha o tamanho que está a revista aqui. Então, esse é o agronegócio, é o Brasil que realmente é o Brasil que dá certo. Nós estamos caminhando aqui para o final aqui da nossa conversa, Flávio, e agora eu queria... Eu quero até lembrar um pouquinho que lá em 76, né, o seu pai, vamos dizer assim, transferiu para vocês aí o comando da companhia, e você agora você já está falando aí em patentes e novas patentes, ou seja, eu estou imaginando que deve vir por aí uma nova fase de crescimento, e você também está numa outra fase da vida, né? Agora, recentemente tive a oportunidade de conversar aqui com o Stefan Mihailov, que assumiu a presidência da Champion no Brasil. Como é que é para você, Flávio? Vamos chamar assim. É difícil largar o osso e falar assim, olha, assume aí. Como é que é a sua maneira de gestão? Como é que foi chegar como é que foi chegar nesse momento? Então, para mim, eu fiz 76 anos agora. 76. Que beleza. Estou chegando quase nos 80, né? É a idade do meu pai. Então, eu sou, Carlão, tem muita gente que fala, não, porque eu ralei muito. Eu nem sei se eu ralei, porque eu acho que trabalhar é um negócio tão gostoso. Nunca senti que eu estava ralando muito. E, na verdade, por exemplo, quando eu morava lá em São Paulo, né, eu sempre fui um cara que aproveitei demais a vida. A cidade de São Paulo tem oportunidade, né? Teatro Municipal de São Paulo e a Orquestra Sinfônica. Então, eu sempre tive uma vida sensacional. Viajava para a Argentina para ouvir tango. Então, eu nunca fui aquele cara que é o pé de boi que concentra todas
as cartas. Não, para mim é um processo que contratar o Stefan agora é um processo que foi muito feliz, porque também nós temos uma coisa que ainda não deu tempo de falar, mas um dos negócios que o meu pai sempre falou e que eu fui perceber lá nos Estados Unidos com um cara que é uma lenda da parasitologia, um cara chamado Ray Kaplan, que ele falou assim, olha, aqui nós vamos falar sobre resistência de moncos em ovino e caprino e boi também, que é um negócio devastador no mundo. Ele falou, mas Flávio, você não é pesquisador, você é industrial, né? Você tem que ter o olho muito mais focado em cachorro e gato, porque o verme, que é o matador, que é muito parecido com o verme que mata boi, que chama emonco, o verme do boi é emonco. O verme do cachorro é o mesmo do nosso, né, que é ancilostomose. Então, nós temos, Carlão, uma tarefa bárbara para o Stefan e para a turma nossa aqui, né, de fazer a Champion agora ter... inclusive, acho que outro dia nós ganhamos um prêmio também não sei se foi do Globo Rural, eu até falei que já bati no peito antes de ter acertado com o Stefan. Há 3 anos, antes de eu fazer 80, 45%, 50% do nosso faturamento vai ser na linha de produtos para controle de praga de cachorro. Porque cachorro, gato, passarinho, meu pai sempre falava isso. Você está levando para dentro da tua casa, é uma gracinha, o cachorro peludinho. Não, mas você está levando uma zoonose que pode ser... ele falava assim, 90 doenças de cachorro e de gato são fatais, são zoonoses fatais. Então, um pouco desse oba-oba do cachorro precisa de ter um chato que fala assim, tá legal, o cachorro é bonitinho, mas, por favor, trata do ancilóstoma dele, porque senão você vai ter um ancilóstoma em você, no teu filho. O cachorro tem pulga, cachorro tem piolho, cachorro tem sarna, cachorro tem carrapato, né? E você está acompanhando aí no interior de São Paulo a quantidade de problema com o tal do carrapato chamado carrapato estrela, né? Que é um problema terrível de saúde pública. Então, na verdade, a minha próxima fase agora é trabalhar junto com a equipe da Champion, mas confio que o Stefan vai ser completamente decisivo para a gente tocar uma empresa, mais outra empresa, na verdade. Maravilha. Doutor Flávio, deixa eu te falar, olha, aliás, o senhor falou, tem uma matéria aqui na revista Agro Revenda, nessa edição aqui, número 91, está aqui uma entrevista com o Cláudio Rodrigues aqui, falando justamente sobre esse negócio do mercado. Eu lembro. Champion lança Nutracel. Eu queria agradecer muito. Eu acho que o senhor trouxe aqui informações maravilhosas. Eu nem esperava ouvir aqui o que o senhor colocou, essa história da sua mãe. Enfim, é um negócio fantástico. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disposição de dividir conosco aqui um pouco da história, da sua história e da história da Champion. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você e obrigado para quem teve paciência de ouvir a gente também, né, Carlão? É isso aí, pessoal. E se você está na audiência nacional e internacional aqui do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo vocês todos aí a partir desta segunda-feira, a gente no nosso horário tradicional das 16h30 e no próximo domingo, o Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência e você que nos acompanha através das redes sociais, não esquece de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário. E muito obrigado ao nosso querido pessoal lá da Employer por apoiar intensamente a realização desse programa. Valeu, gente. Um forte abraço. Um ótimo domingo para todos vocês.